E agora vamos passar aqui, né, a apresentar, né, a nossa convidada de hoje, agradecendo antecipadamente aqui a sua presença, o carinho que nós tivemos pelo convite, o carinho dela também, a atenção de estar aqui presente conosco, que é a Luciara Mil, presidente da Câmara de Bom Jesus do Itabapoana. Bom dia, Luciara. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Top Sertanejo. Bom dia, agradeço pelo convite e fazer estreia junto com você de um programa tão importante é uma responsabilidade. Eu fico lisonjeada, né? Você é a primeira convidada, né? E por estar aqui com todo mundo de Bom Jesus e da região, porque a gente tem vários ouvintes aqui da região toda. E eu quero agradecer e dar um bom dia para todo mundo, uma ótima sexta-feira, um final de semana maravilhoso. A gente sabe que está na pandemia, então não dá para fazer festa nem comemorar, né? Tem que ficar em casa. Tá certo. A Luciara, para quem não conhece, aqueles que conhecem, né, nós vamos falar um pouco sobre um pouco da vida dela, né, na caminhada política, na vida pública que ela já exerce há muito tempo. E quase todos sabem que ela é filha do Luciano Nunes, que é um vereador, né, com 7 mandatos em Bom Jesus de Itabapoana. Uma pessoa que eu convivi há algum tempo com ele, algumas vezes lá na Cavil, como presidente da Câmara. E ele tem uma história em Bom Jesus, como se diz, né, no popular, ele é da velha guarda, né? Então, a Luciara vem, creio eu, né, no meu entendimento, né, que talvez a única da família que tem esse tino político, né, para dar continuidade ao clã político do Luciano Nunes, né? E você veio candidato pela primeira vez e veio lá pelo partido do PR, republicano. Era o antigo Era o antigo PRB, né? PRB, Eu estou na cabeça do PRB, né? mudou, ele passou a ser republicano. Republicano, né? Então, a primeira vez como candidato e já venceu esse primeiro desafio, né? Deus permitiu esse caminhar. Luciano, como foi sua trajetória, né, até chegar a ser candidata, né, ter esse objetivo, ter esse interesse, essa dedicação? Porque a política, as pessoas sempre está mais para criticar do que para elogios. E, no meu entendimento, eu acredito em Deus. E aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que têm a sua crença, qualquer seja ela, depois de Deus, a política movimenta o mundo. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter influência, mas se não tiver a política, você não tem energia, você não tem petróleo, você não tem saúde, você não tem alimentação. Então, tudo passa pela política. Então, eu vejo a política com muito carinho. E vejo como tem muitos problemas que, infelizmente, têm envolvido a política no Brasil e também no mundo, eu vejo com muita tristeza. Eu vou fazer só um entre aspas aqui. Quando o Sérgio Cabral teve esse problema no Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de falar. Um dia eu estava em um determinado local, num ambiente político, eu comentei, eu fico muito triste com a situação que o Cabral está vivendo. Porque o Cabral era um cara que era doce na política. Né? Tudo que o cara fazia, as pessoas votavam, ele era eleito e aconteceu. Então, esse tipo de acontecimento é muito ruim para a política. Isso aqui é só um comentário para que as pessoas entendam da importância da política. Tem muita gente que fala, eu não gosto de política, eu não preciso, todos nós precisamos da política. Possamos não ser militante político. Mas vamos lá, Luciara, como que foi essa caminhada sua para chegar a ser candidata, né? Então, eu tenho uma história até. Me perguntaram uma vez quando eu entrei na política. Eu acho que eu nasci nela, né? Porque 7 mandatos do meu pai, eu cresci vendo. Eu lembro quando o pai sempre foi do lado do Carlos Garcia, enquanto ele foi candidato. Eu lembro dos comitês, né? Que tinha comitê, tinha as bandeiras, tinha comício, eu lembro disso tudo. Era uma festa, né? Era um evento. E o que acontece? A gente lá em casa, nós somos em 3 filhas, e a gente
cresceu nisso, mas cresceu vendo a política, ela é uma escolha. Eu falo isso, depois que a gente escolher a vida pública, você tem que abdicar de muitas coisas. Então a gente tinha uma certa assim, poxa, a política está levando Principalmente a aqueles... privacidade, né? A então, e privacidade. os melhores momentos, assim, às vezes o dia de reunião da Câmara, às vezes era aniversário de alguma filha e não podia fazer naquele dia. Ontem aconteceu isso comigo, eu senti na pele. O aniversário da minha mãe, da minha sobrinha, e eu estava na sessão da Câmara. E eu lembrei da minha infância, quantas e quantas vezes, né? E aquilo, às vezes a gente fica assim, poxa, a política está tirando os melhores momentos, né? Porque o pai estava sempre ocupado. E eu falei, eu não quero isso na minha vida. Eu não vou entrar na política. E tive esse pensamento, mas a gente vai amadurecendo. E quando eu fui convidada para assumir a pasta da cultura, e eu comecei a estudar, e eu fiz uma escola de formação política, então eu estudei muito antes, e comecei a perceber que eu podia me tornar o político que eu queria, né? Meu pai já estava ficando mais velho, e eu via muita coisa que eu queria fazer, queria mudar. Lógico que a gente não consegue também mudar tudo, a gente vai tentar fazer a diferença. E comecei a perceber a ausência de mulheres. E isso para mim é porque assim, meu avô foi vereador, meu pai foi vereador, meu tataravô ajudou a fundar o município, que é o Coronel Elias Nunes, o vô Elias, meu pai. Então, assim, o histórico familiar da família Nunes, que é o meu sobrenome, já era grande demais. Mas eu tinha que levar o sobrenome da minha mãe junto. Então, eu sempre sou a filha do Luciano Nunes, igual você falou. Eu adoro isso. E eu levo o sobrenome da minha mãe para mostrar a força das mulheres. E aí a decisão de entrar na política, quando eu falei com ele, ele ficou meio com medo, porque primeira vez, né, entrar a primeira vez e perder uma eleição, a gente não ganha todas, né? Mas ele tinha essa preocupação de eu ter uma decepção. E aí eu falei com ele, não, mas eu vou. E no meio da pandemia, o que já uma campanha política já não é fácil. Uma campanha política na pandemia foi difícil para todo mundo, porque você não pode entrar na casa da pessoa, você não pode tomar um café, porque o diálogo, na minha opinião, ainda é o melhor meio de você conquistar um eleitor. E a gente não pode ter aquele diálogo, o corpo a corpo, né, que falava Aquela antigamente. aproximação, né, mais íntima, né? Era uma campanha mais fria, na verdade, né? E com restrições eleitorais, porque não podia andar mais de 6 pessoas e eu precisava seguir essas restrições. A gente sabe que tem gente que não segue, mas se eu quero dar o exemplo, eu precisava seguir. Então eu andava sempre com mais uma pessoa, duas. Andei com o Paulo Sérgio, achei assim sensacional o Zé Antônio Rangel andando. Eu ontem encontrei com ele estava lembrando, né, em Calheiros, como que eles têm essa força até hoje, né? Meu pai tinha saído de um Covid, então ele não estava muito bem para sair na rua. Então eu fiz 90% da campanha sozinha, com meu marido ajudando. Mas essa decisão de entrar, ela é uma escolha difícil. Né? Hoje eu estou vendo meu filho passar o que eu passei. E eu acho que aí o filho começa a falar assim, eu não gosto disso. Porque é muito estresse, só chega com preocupação. Mas a gente vai amadurecendo e vai vendo que aquela cidade que você tanto ama, que você nasceu, que você cresceu nela, precisa de novos nomes na política. Por mais que sejam de famílias, né, que já são lá da velha guarda, a gente precisa da renovação. Eu acredito na renovação. Tá aí o Serginho também, né, para provar isso. Na realidade, o que a gente tem percebido na política, a política ela está sendo um pouco difícil hoje, que tudo hoje como se diz no popular, cheio de mimimi, todas as decisões que se tomam, questionado, que as pessoas querem abrir um processo, as pessoas querem... É tanta coisa hoje que é tão difícil de caminhar na política que a gente percebe que a renovação política está sendo muito difícil. E essas renovações que estão acontecendo estão sendo seguindo alguém da família. Os novos não querem ser prefeito de uma cidade. Do meu entendimento, uma das piores coisas que tem. O legislativo ainda tem um leque mais, tem uma abrangência mais interessante,
porque a lei, você tem que seguir a lei dentro da administração, e aí as pessoas não entendem isso aí. Então, tudo verdade. isso é muito complicado. E aí vem processo em cima, e daqui a pouco a pessoa sai do mandato, aquele montão de problemas. Não é, nem sempre todos são desonestos, ou tem corrupção no governo. Você pode fazer, porque na lei, aquilo que para nós é imoral, é moral para a lei. E aquilo que para nós é moral, é imoral para a lei. Então, quer dizer, essa inversão de valores. Mas é muito bom ter né, essa continuidade, você entrar na política com a mulher depois de muitos anos, né? A última foi a Regina, que acho que foi vereadora, há né? 20 anos atrás. Então tem muito tempo, então você está presente na Câmara. E vamos falar como que você, no caso, você foi eleito, né? Foi eleita e se tornou presidente da Câmara. Como que foi esse caminhar, né? Primeiro mandato já como presidente da Câmara. Então, a gente fala das articulações políticas, né? Para mim, né, ser eleito presidente da Câmara foi a prova de que pode existir união. E a Branca, o Serginho, a gente sentou, conversou, todos os que foram eleitos, a gente fez as reuniões. E eu agradeço, né, a Branca, o Miguel, o Serginho, ao Patrick, meu esposo, porque nós nos unimos, na verdade. Acabou a eleição, a gente precisava entender que precisava ter a união para que a gente escolhesse, né, um nome. E aí o meu foi escolhido até pelo Serginho, pela Branca, e colocaram o meu nome à disposição. E, lógico, eu aceitei o desafio. E a eleição tinha mais um candidato. E hoje, né? Hoje a gente tem... eu tenho 12 amigos, porque eu tenho o respeito dos 12 colegas. Então, assim, acabou também, depois do dia 1º que teve eleição, acabou aquela divergência, né? Dos candidatos. Né? As diferenças. As diferenças. A gente sabe que tem muita coisa, às vezes a gente não pode não concordar, mas eu tenho muita alegria de estar trabalhando em conjunto com os 12 colegas. Todas as coisas que a gente faz, a gente conversa. Eu tô no meu primeiro mandato, então eu gosto muito de ouvir. Eu acho que a gente precisa escutar bastante. Então tem ali o Zé Luiz, que tem experiência, o Clerim, que é o meu segundo secretário, que é uma pessoa de experiência também, o Léo, o Jambão, o Maico, o Moacir, que já são vereadores de outros mandatos, o próprio Samuel, que foi vereador com meu pai, alguns deles foram, né? Esses outros que não estão no primeiro mandato, a maioria foi vereador com meu pai. Acho que só o Maico não foi. Então, eu escuto muito, né? Eu sempre peço opinião, e a gente fez alguns projetos de lei, alguns em conjunto com os colegas, a lei da vacina, por exemplo, a lei que autoriza o município a doar o terreno para a construção das 193 casas que estão para iniciar. Qual local que é a na previsão? Nova Bom Jesus. Já está lá, já tem o terreno, já está todo documentado. E é um projeto que já veio do governo do Tatu e está dando continuidade. É um projeto da SEAB, que é do Estado. E todos esses projetos a gente apresentou para os colegas. Foi muito importante isso. E o principal nosso lá, que é nosso lema lá hoje na Câmara, é a transparência e a economicidade. Então, eu gosto muito de trabalhar com transparência. Tem pergunta? Tem pergunta? Sim, vamos lá. Na realidade, você já começou a dizer aquilo que você já está fazendo. Mas quando você eleita, eu quero ser presidente da Câmara. Como que foi? Como que veio isso dentro de você, né? Como que eu vou trabalhar? Eu quero chegar a ser presidente da Câmara. Não, então, na verdade, meu nome foi colocado à disposição. Não foi eu que coloquei que eu queria. Né? Em nenhum momento eu fui... meu nome foi colocado pelos colegas, como eu disse, pelas articulações. Eu não impus em momento algum ser presidente da Câmara. Eu aceitei que o meu nome fizesse parte dessa escolha. Então, foi um consenso
e foi tudo conversado. Ninguém impôs nada e a escolha foi democrática. Eu acredito muito na democracia. E aí foi assim que foi E quando você falou que teve o apoio, né, do grupo político da Branca e do caso do Serginho, embora o Serginho não isso aí, tinha. até porque eu era a única vereadora, né, do Serginho. E as pessoas, né, do ambiente político, as pessoas E tive voto do grupo do Tatu, porque, sim, né, sim. dos vereadores que foram candidatos do lado do Tatu. Então, como eu falo, o diálogo, para mim, é tudo. Então, foram conversas, foram diálogos, foi bem... Porque eu acho que isso, só fazer uma colocação, né? Porque eu vejo que as pessoas sempre criticam, pô, mas teve apoio. A política é diálogo e a arte de conversar. Exatamente. E as pessoas, mesmo que vivem na política, mas aí vem a fofoca, né? Vem as intrigas políticas que movimentam. Também, se não tiver isso também, fica até meio sem graça. Mas tem algumas coisas que exageram, né? Nesse caminhar. Eu falo muito, Ebeneze, que nós podemos estar em lados opostos, mas nós temos um lado só, que é Bom Jesus. Então, pode ter lado oposto, mas todo mundo tá querendo melhorar Bom Jesus. Então, aí deixa de existir os lados opostos, quando o objetivo é um só. Sim, e nesse caso, né, o Serginho foi eleito numa situação, numa circunstância, né, muito difícil, né? No outro programa eu quero falar sobre o Paulo Sérgio, hoje terminei não falando, né? Paulo Sérgio é uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande por ele. Conheço o Paulo Sérgio há mais de 20 anos, quando nós éramos do PMDB, nós tínhamos muitas reuniões, conquistamos uma amizade entre eu e ele. Em 2004 foi o primeiro jornal que eu fiz, o primeiro jornal de campanha do Carlos e o Paulo Sérgio. Eu quero abrir um aspas também aqui para falar do Carlos Garcia. Eu fiquei assim encantado com o Carlos Garcia naquele momento da vida dele, que já estava no final assim da carreira política, mas o quanto ele tinha o carinho pela comunicação. Eu fiquei assim, como se diz, apavorado, como ele gostava da comunicação e transformou essa vida política dele, né, nesse nome. Por quê? Porque ele gostava da comunicação. Então as pessoas têm que entender que a comunicação é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Os nossos problemas são criados pela uma comunicação errada. Às vezes uma fala errada, onde quer que nós estejamos, pode modificar todo o entendimento. Mas vamos lá, a pergunta, né? O Serginho assumiu a candidatura, o pai falecendo na quarta-feira. Para a gente foi assim, uma morte trágica, mas ao mesmo tempo, já que nós temos que ir, é uma morte boa. Né? Não teve assim, aquele sofrimento que a gente fica pensando, poxa vida, eu sempre peço a Deus que na hora que chegar meu momento, me leve. Não me deixa lá ir sofrendo, nem esperando o momento. Me leva. Mas sepultado na quinta, assume a candidatura na sexta-feira, eleito. Quer dizer, ele não fez campanha, ele não teve tempo, ele não estava preparado para ser prefeito de Bom Jesus. Ele conseguiu eleger, as pessoas votaram, elegeram ele. E hoje, você como presidente da Câmara, como que está sendo esse relacionamento no caso, com o Executivo? A gente tem conversado bastante, tem feito reuniões. Ontem mesmo a gente estava reunido. A gente tem, lógico, né? Tem algumas coisas que a gente conversa antes de fazer as proposições lá dos projetos de lei. Tá sendo um relacionamento de democracia, de conversa mesmo. E não está tendo problema nenhum, igual as pessoas falam, né? O que não é verdade. Não sou contra ninguém. Mas eu falo com ele, falei ontem, quando eu ver alguma coisa que eu não concordo, não posso ser. Quando eu vejo a população reclamando, eu preciso saber entender o que está acontecendo. Né? Se a vacina lá, estão falando que a vacina está ficando guardada, que não está vacinando todo mundo, vamos lá saber se é verdade, vamos mandar um requerimento. Então, a obra lá do Mutum,
o meu dever é fiscalizar e legislar em prol da população. Então, quando eu vejo alguma coisa, eu trabalho com projeto e com convênio, essa é minha profissão, e ainda trabalho com isso, que eu trabalho num consórcio público e para 16 municípios. Então, como que eu não vou fiscalizar o meu? Se eu consigo botar recurso lá para 16 municípios e o meu município não está conseguindo, como é que eu posso ficar inerte a isso tudo? Eu preciso mostrar, porque conseguir a gente consegue, precisa de pessoas capacitadas, e nós temos isso aqui em Bom Jesus. Sobre essa questão, né, desse convívio político, e político não gosta de ser criticado, né? Embora ele sabe que ele vai entrar para a política para ser criticado, porque não tem jeito. Se ele faz uma coisa certa, tem meia dúzia que não concorda. Se ele faz a coisa errada, também tem meia dúzia que não concorda. Então, o político ele não gosta de ser criticado. E o gestor, né, talvez ele tenha uma sensibilidade um pouco maior, principalmente para quem não tem experiência. E hoje Bom Jesus vive essa situação, no meu entendimento, com relação ao atual prefeito, porque falta um pouco de decisão dele, no meu entendimento, falta algumas ações que são importantes. Isso a gente faz uma crítica, se isso é crítica, se pode se dizer, construtiva, né? Eu entendo que ele tem que estar mais perto do povo, ter coragem de dizer não, ter coragem de dizer sim, não empurrar as pessoas com a barriga, no popular, né? Eu acho que uma das características que a gente, no nosso dia a dia, e eu estou aprendendo isso agora, eu tinha que ter aprendido há 40 anos, é dizer sim e dizer não. Eu acho que isso nos dá uma melhor qualidade de vida. E dentro dessa situação, o que você vê dentro da administração municipal, dentro da relação, porque a Câmara, o Legislativo, tem que votar, às vezes, coisas que, às vezes leis, às vezes algum decreto, alguma coisa que não agrada muito ao público, mas que há necessidade. Porque, na realidade, como eu coloquei ali no início, quando eu falei, de que existe o compromisso do gestor, mas eu, como sociedade, eu também tenho os meus deveres. Porque a gente termina cobrando tudo do gestor, tudo do político, mas nós, como cidadãos, terminamos não fazendo a nossa parte. E como que é esse caminhar de vocês nesse entendimento dessa ligação de Câmara, Prefeitura, né, no caso, o Executivo, né, quando a gente fala nesse sentido, de ter que, às vezes, né, votar uma coisa que não é agradável, aparentemente, para o público, mas é necessário. Como você se sente nesse momento com esse compromisso, né, de tirar lá da gaveta e colocar para votar? Então, eu ainda não passei por isso. Ainda não? Não. Ainda não, porque a gente lá na Câmara, a gente está tendo um diálogo muito bom e, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente ainda não passou por isso. A gente recebeu o veto, inclusive, desse projeto de lei da doação do terreno, e a gente derrubou o veto, porque no nosso entendimento não poderia ser vetado, porque tem que partir do legislativo a autorização de doação de um bem público para a construção de casas que vão ser doadas. Então a gente derrubou o veto. A gente ainda não passou por isso, assim, de ter que votar uma coisa que a gente não concordasse, porque por enquanto a gente já chega num consenso de que a Câmara tem o dever de fazer o que ela acha que é certo, né? Então ainda não passamos por isso. Teve o dos professores, que teria que votar, que foi lá logo no início do ano, que deu uma polêmica muito grande. A gente também chegou num consenso de que teria que dar posse às professoras e que aquele veto não era o melhor momento para ter o veto. Então a gente conversou, elas tomaram posse no dia seguinte, foi mudado e elas tiveram todas as garantias que a Câmara achava de direito, junto com o sindicato, que está sendo bem atuante junto à Câmara. Então, assim, ainda não passei por essa situação. Mas o que eu acho? Nem sempre a gente concorda, né? Mas a gente precisa conversar, e falo isso acima de tudo. Vou falar um pouquinho, Ebenezer, a gente está falando muito do executivo, vou falar um pouquinho do legislativo, Sim, né? sim. Porque a gente está fazendo um trabalho na Câmara, eu fiz um processo seletivo para
para dar direitos iguais. Todo vereador aqui em Bom Jesus ele tem um assessor. Isso já vinha de antes, né? Já era uma coisa antiga. E eu quis mostrar para a população que a gente pode ter um assessor atuante. Então, eu fiz um processo seletivo para a contratação do meu assessor, recebi cerca de 200 currículos, selecionei os currículos dentro do que a gente tinha proposto. E hoje eu tenho o Diego lá, que trabalha comigo todo dia. A gente fez a capacitação dos assessores parlamentares e a gente agora criou a Escola do Legislativo. A gente vai disponibilizar cursos para a população, principalmente da parte da gestão pública, aos modelos, né, da Escola do Legislativo da Alerj e da Escola do Tribunal de Contas. Nós vamos fazer agora parceria e vai ter a disponibilização desses cursos EAD. Vai ter presencial, né, futuramente, e a gente está fazendo um trabalho do Legislativo para deixar realmente um benefício para a população. Como participar? Vai ter o site da Câmara, que a gente já tem, e dentro do site vai ter o link dos cursos. Toda vez que a gente botar um link lá, a gente vai colocar, né, dar publicidade, o curso que vai estar aberto do período, porque aí vai ter um período das inscrições, para poder a população ter acesso a esses tudo cursos. Online? Tudo online. Não tem nada presencial? Não, então. Presencial tem, mas a gente, nesse primeiro momento, né, a gente vai tentar fazer presencial com pouca gente. Mas a gente quer fazer online, todos eles, né, toda a modalidade online, e fazer presencial só quando realmente tiver necessidade, quando for, por exemplo, capacitação de gestão, né, de gestor público ou de comissão de licitação. Quando for uma coisa mais complexa, aí a gente vai ter presencial. Só que nesse momento vai ser tudo online. Só para Bom Jesus ou isso é aberto para qualquer? Não, aberto a região toda. E é a primeira escola do Legislativo do Noroeste e do Norte, todinho. A gente não tem esse... Acho que o mais perto da gente é a Câmara de Búzios. Sim. Não tem uma aqui pertinho. Então... Isso é bom, isso é positivo. Vamos falar da Diana Araújo, que está nos assistindo. Vai falar aqui, a Lu, né? A Luciana, né? É uma das mulheres mais inteligentes e competentes que eu já conheci na minha vida. Ela está ligadinha lá e mandou essa mensagem para você, né? Obrigada. Através de nós aqui. E muito obrigado, Diana, e todos que estão nos assistindo. Mas, Luciana, algo mais que a gente possa falar que você quer levar aqui de conhecimento à sociedade? Hoje a gente tem um trabalho de transparência, como eu falei. A gente está com saldo positivo de mais de R$380 mil na Câmara. É mais do que um duodécimo. Duodécimo, para quem não sabe, é o repasse que o Executivo faz para o Legislativo. Então, assim, às vezes a pessoa chega ali, o Legislativo tem que fazer doação. A gente não pode, gente. Eu sou ordenadora de despesa, sou fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Quando eu digo sou, é porque eu represento a Câmara, então eu tenho que prestar conta ao Tribunal de Contas, que a Câmara fiscaliza o prefeito e o Tribunal de Contas fiscaliza a Câmara. Então, a gente não pode fazer a doação desse dinheiro. No final do ano, a gente tem o abono dos funcionários e a gente devolve esse recurso. Então, esse saldo positivo é uma vitória. Eu ouvi ontem, né, do meu pai falando, não, mas eu economizei, comprei um carro e paguei abono. Eu falei, calma, a gente ainda está em maio ainda, ainda vou chegar lá. Tem muito caminho pela frente, o meu pai é uma pessoa muito boa, mas ele dá ele sempre cobra, né? Ele tem que fazer melhor. É difícil, né? 7 mandatos, fazer melhor, mas a responsabilidade é muito grande. Então, o nosso dever é economizar o dinheiro público. Esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é do povo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, todo o trabalho que a gente está fazendo é para, no final do ano, realmente fazer aquela devolução e que o governo faça o bom uso desse recurso que vai ser devolvido. A gente agora está, a partir de agosto, acredito, né? A
A gente vai ter um gabinete para os vereadores atenderem, a gente está providenciando agora, porque é uma coisa que não tinha. Sim, é uma coisa importante, né? É necessário. Necessária. Vai ter um espaço que vai ter o gabinete para eles atenderem o povo. Já tem Então, local que tem, já... é ali na descidazinha da rodoviária, bem pertinho da Câmara, a gente já está agilizando tudo. Então, essa economia é importante porque a gente vai fazer com que outros serviços sejam prestados pelos vereadores. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não tenho nem... eu já ouvi os vereadores reclamando, meu assessor não tem um computador para poder sentar e bater um ofício, porque a gente só tem um computador disponível na Câmara. Imagina, né? 12 vereadores, a gente tem lá a parte jurídica e tudo, mas cada um tem que fazer o seu requerimento separado. E só tem um computador. Então, pensa bem, como que viabiliza? Né? Não tem como. Eu acho que é importante, além, claro que isso é a parte, né, da parte burocrática do exercício do mandato, mas eu acho que o gabinete é o local onde que as pessoas terão acesso sem procurar as pessoas na rua, às vezes. Não vai ter problema de procurar na rua, mas na casa das pessoas vai ter um local onde que as pessoas possam procurar. E, na realidade, o vereador é aquela ligação com o povo, com a sociedade. Ele que está na rua, ele que está ali. Tem alguns que correm, né? Tem alguns que não gostam muito. Eu falo muito isso, a gente trabalha para o povo, né? E não importa, gente, não importa se a pessoa votou em mim, se ela votou no colega, a gente tem o mesmo objetivo e a gente eu acho que a gente tem por obrigação ouvir a reclamação, sim. Ouvir o elogio, igual o da Diana, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas ouvir a crítica. A gente tem que ter um bom discernimento e um psicológico bom também, porque às vezes é uma crítica que machuca, né? Às vezes é uma coisa pessoal, às vezes é uma crítica que te fere. Ou às vezes é até sem conhecimento de causa, né? Às vezes sem conhecimento. Às vezes a pessoa fala assim, não gosto do fulano, mas ela nunca nem conheceu o fulano. Uma coisa é o que as pessoas acham da gente, a outra é o que a gente é de verdade. Então, assim, quando a pessoa não gosta, eu sempre convido, me conhece melhor para poder fazer um comparativo. Sem dúvida. E a gente está fazendo esse trabalho do legislativo junto, né? Construindo mesmo uma gestão. Eu gosto muito da palavra participativa, porque realmente é participativa. A gente está com os canais de comunicação da Câmara, que é o Facebook, tem o programa da rádio agora, que o colega seu, Jailton da Penha, está fazendo com a gente todo sábado. Qual horário do programa lá? 11 da manhã, na Rádio Bom Jesus AM, né? Sim. Então, a gente está amanhã lá, amanhã eu e o Zé, fazendo esse trabalho. Os vereadores estão correndo atrás de emenda parlamentar, estão correndo atrás de recurso, todos, sem exceção, né? Isso é muito importante. E a gente até falou isso ontem, se a gente está trazendo recurso, tem que ter gente capacitada lá na prefeitura para executar, porque a execução não é nossa. Sim. A gente tem esse trabalho de trazer, o Samuel conseguiu o ônibus, né, que era uma emenda, ônibus para a Paia, olha que coisa boa, né? Sim. E a gente conseguiu 6 milhões para comprar medicamento para doenças crônicas não transmissíveis, não é para Covid, mas tem 6 milhões na conta da prefeitura e a gente sabe que está faltando remédio, então precisa ter gestão. A gente tem que fiscalizar, o dinheiro está lá, nós conseguimos juntos, foram um grupo de 6 vereadores que nós fizemos o requerimento e o Estado disponibilizou. Então, assim, é muito dinheiro para ficar parado. O interessante é que recurso tem, falta as iniciativas. Exatamente. O fechamento teve a prestação de conta da saúde, a saúde hoje tem 11 milhões, a assistência tem mais de 1 milhão, então precisa agora, né, como diz o Marcelinho, precisa gastar o dinheiro com o povo, para beneficiar o povo. E a gente vai fazer esse trabalho fiscalizador. Gastar com eficiência e responsabilidade, né? É o que eu falo, às vezes não agrada a todo mundo, né? Mas a gente precisa mostrar para a população que a gente tá do lado deles, a gente está contra não, a gente está a favor. A gente tem que lutar junto. Se tivesse você ou se tivesse não, eu gostaria que você falasse, dentro da sua gestão até agora, as principais coisas que você está fazendo, que você já falou, só para repetir, para ficar focado na mente das pessoas que estão nos ouvindo. Então, transparência, né? Porque todo o trabalho está sendo transparente, o portal da transparência da Câmara está funcionando, gente, pode ir lá olhar, tá? A gente está com esse trabalho todo. Economia e ação conjunta
para trazer recurso para Bom Jesus, para atender a população. É uma ação conjunta, a gente está trabalhando junto. E todo o trabalho está sendo feito com muita dedicação. Como eu disse antes, né, eu estudo muito, eu tenho a ajuda de um corpo jurídico técnico muito bom. Os vereadores também, a gente, quando tem dúvida, recorre sempre ao jurídico, que às vezes a gente tem coisa que a gente, igual você falou, quer fazer, mas não pode porque a lei não permite. Então, a gente tem esse amparo jurídico muito, muito bom e a gente está fazendo esse trabalho, né? População, e continuamos com o trabalho de atender a população. Ah, Luciara, minha rua está suja, aqui tem um buraco. Eu não sou muito de fazer requerimento para isso. Sim. Mas eu mando direto para o secretário. Né? Nem sempre ele atende no mesmo dia, mas em 99% das vezes eu fui atendida. Não posso reclamar. Então, tem colega que faz requerimento para limpeza, principalmente. Eu gosto de fazer ofício e já mandar direto para o secretário, porque eu acho que já diminui, porque o requerimento ele tem que ser lido na Câmara, então ele só tem 2 dias. Fica um link mais direto, né? Eu prefiro o ofício, né? Mas a gente está fazendo esse trabalho todo em conjunto. Isso é muito importante. Sim, e no meu entendimento, né, são as coisas que você falou, na minha visão, essa questão da escola, né, que vocês estão fazendo, a questão da economia, porque fazer economia em Câmara de Vereador é um negócio complicado, né? Não é fácil. Não é fácil fazer economia em Câmara de Vereadores, né? E outra, esse local... Eu já ouvi gente falando, só seu pai que fazia isso. Falei, não. E também a questão, né, de você estar, no caso, montando esse local para os vereadores terem seus gabinetes, onde que eles possam ser uma referência, né, da atuação de cada vereador. Acho que é importante, que isso é uma forma de crescer e dar mais... não sei se poderia dizer que é profissionalismo, né? Me fugiu uma palavra aqui que possa ser melhor do que isso. Eu vou dar uma novidade em primeira mão, então. A gente vai iniciar um projeto, provavelmente vai iniciar pelo Mutum, que foi uma escolha ontem, da Câmara itinerante. Nós vamos fazer sessão nos distritos, né, primeiro. Sim. E nós vamos começar pelo Mutum. Isso é muito importante. Isso é em primeira mão. Mas, como agora há pouco, né, a gente tá falando, você falou que a gente está falando muito do executivo, e realmente a gente, às vezes, né, o executivo, porque o executivo e o legislativo, essa questão da harmonia, a gente sabe que existe um certo conflito. Às vezes, né, tem os arranhões, né, mas a gente conversa. Eu brinquei esses dias, eu falei, gente, o Serginho, eu falo Serginho, né, a gente cresceu junto, eu vi ele nascer. A mãe dele é madrinha do meu filho, minha mãe é madrinha dele. A gente tem uma relação de família. E eu falo assim, eu vou brigar 20 vezes, fazer as pazes 30. Mas porque a gente tem liberdade de falar, de ligar. Então, a gente, quando não estiver concordando com o outro, a gente tem... E eu acho que isso é muito saudável. A gente precisa falar. Do que a gente falar assim, poxa, eu não gosto de falar pelas costas. Eu gosto de olhar olho no olho. É porque justamente essa questão de ser objetivo, né? Ter nem esse tudo foco, a gente né? vai ter a mesma ideia, né? Mas eu preciso expor a minha. Eu acho que a confiança começa a partir disso. E enquanto legislativo e executivo, a gente precisa construir uma história, a gente precisa deixar um legado. A gente já tem a responsabilidade, né? Eu de estar ali presidente da Câmara, ele de estar prefeito, o pai dele prefeito, meu pai presidente da Câmara. Então, a gente precisa deixar o nosso legado, a gente precisa construir a nossa história. E que seja boa história, lógico, uma boa história, né? E nem sempre a gente vai ter a mesma opinião, mas que bom. Já pensou se todo mundo pensasse igual? Até porque o tempo está mudando, né? Essa dinâmica do tempo, Eu acho ótimo isso, que nem todo mundo tem a mesma opinião. Se todo mundo gostasse do laranja, o que seria do verde, né? Não ia existir. Tá certo. Então, a gente precisa disso. E eu estudei nessa escola de democracia e eles ensinam muito a gente, muito mesmo. A gente tem muita briga do Lula e Bolsonaro, né? Mas a gente esquece que não é só o Lula e Bolsonaro, a gente tem outras ideias.
Então a gente precisa ter esse diálogo. Mas a Pra mim é política tudo. tem que ter alguém pra gente brigar, né? Porque Ah, é bom, né? se não tiver essa química, que a política é É uma química bom, é tremenda. Às bom. vezes, enquanto né, a gente conversando, sempre fala, a gente briga por cara que nós nunca conversamos com ele, a gente defende o cara que nós nunca, É né? A gente não verdade. tem ideia. E É às vezes verdade. a gente vê lá no botequim, lá, né? O cara defendendo, às vezes, um vereador da cidade, às vezes defendendo um político. O próprio time de futebol é outra química também, maluca, né? Então, então, cada um tem a sua escolha, né? E a gente A pode pessoa briga, a conviver. pessoa mata, a pessoa dá facada, dá tiro, dá pancada, faz maioria confusão, mas tudo por causa dessa química. Né? Mas tem um lado bom, tem um lado ruim, É. né? Mas que a gente possa prosseguir melhor. Quero lembrar aqui, né, agradecer lá o Luiz Felipe que está nos assistindo, o Roberto Veiga, o Alain, o senhor que está lá nos assistindo, entre outros, né? Que também estão nos assistindo. Ô, Luciana, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, espero que as pessoas que estão nos assistindo estejam gostando, e que você também, né? Que Então, o sim. público esteja satisfeito com o nosso bate-papo aqui informativo. Embora está muito cedo ainda, né? Estamos aí com 5 meses de mandato, entrando para 6º mês. Pelo seu estilo, você tem alguma pretensão futura além de vereadora? Eu não tenho, né? Não tenho. E eu ouvi muito isso na campanha. A Luciana vem para prefeita, vem para prefeita, vem para prefeita. E aí, gente, eu sempre falei desde eu quero ser vereadora, né? Falar que eu não vou ser candidata a prefeita e falar, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu ouvi isso do Tatu. Você não, vai chegar um dia que você não vai poder escolher. A política vai escolher por você. O Tatu falou isso comigo. Pode ser que chegue lá na frente, eu não tenho essa escolha, mas eu queria ter essa passagem no legislativo e ainda quero. Eu quero ser vereadora. Não é uma tarefa fácil. Imagina prefeito. Ainda não tenho essa pretensão, não, né? Meu pai também nunca teve pretensão de ser prefeito, apesar de um monte de gente falar, Luciano podia ser candidato. E tinha várias especulações. Uma vez ele veio vice do Carlos Garcia. Ainda não tenho, né? Mas eu acho que teu pai tinha cara de legislativo. Acho que não tinha muita cara de executivo. Mas você tá achando que eu tenho cara de executivo? Quem sabe, né? Pois é, quem sabe. Eu ainda tenho essa veia de legislativo, né? Pode ser que, como o Tatu falou, vai chegar um dia que você não vai ter escolha. Vão escolher por você. E essa palavra aí do Tatu, e você lembrando disso aqui, é um negócio muito interessante. Tem um amigo meu, inclusive o Rogério, deve estar nos assistindo também, o Rogério Rosa, ele sempre fala de que a gente não escolhe os candidatos, o partido vai lá e escolhe as pessoas, nós que temos que escolher o que foi escolhido para que nós possamos escolher. Então, na realidade, a gente não escolhe o nosso candidato. Verdade. Escolhem primeiro, para depois nós escolhermos o que foi escolhido. Né? Então, Verdade. É uma ginástica isso, mas é legal, isso é importante. Né? Mas, assim, é o que eu falo. Eu não sou... Ontem eu falei isso, eu sou mulher, mas eu sou... Eu me acho bastante forte, né? Eu tenho 47 anos e tenho mas tem cara de 30, tem rosto de 30, né? Todo respeito ao presidente, bom. é verdade. Não, mas isso não é falta de respeito, não. Mas isso é verdade. Não sou de correr de desafio, não, né? Se Deus... Eu sou muito temente a Deus também, igual você falou. Sou uma pessoa muito religiosa, marido também, e a gente acredita muito nos desígnios de Deus, né? Como o Serginho foi designado, eu acho que ali foi uma missão. Se lá na frente eu receber essa missão, pode ter certeza que eu vou abraçar ela com todo carinho, com toda a dedicação que eu estou tendo. Então, eu jamais vou correr de uma responsabilidade. Então, fica essa história, né? Eu quero o legislativo, mas se lá na frente vier Luciara, você vai ser a pessoa escolhida. Lógico que eu não vou correr disso. Eu espero que você tenha você competência, você tem, mas é a questão de gerenciar isso, né? E que chegue esse momento que nós precisamos de pessoas dinâmicas, pessoas com coragem, porque precisa ter coragem. Porque existe uma frase que eu gosto muito dela e muitos não entendem. Ser político é fácil. Ser líder, não. Ser político é fácil. Ser líder, não. Porque nós temos muitos políticos, mas eles não são líderes. Sim, ser líderes
Ser líder é uma fase, não é para todos, são para alguns. E às vezes a gente vê assim, pô, mas fulano tem competência, mas é um grande líder. Que a liderança que faz a pessoa chegar lá. Nem sempre é a competência, mas sim a capacidade de liderar, de as pessoas respeitar essa liderança e entender o que as pessoas precisam nessa liderança. Verdade. E espero que você, né, desenvolva mais ainda essa veia dentro de você, já que você gosta desse caminhar. Mas, Luciara, muito obrigado de você ter vindo. Eu que agradeço. Pelo Todo mundo aqui. que está ouvindo, Com a certeza. vocês aqui o carinho. E fazer essa estreia, para mim, foi uma alegria muito grande. Mas para a gente concluir aqui, alguma coisa que ainda nós não falamos que você gostaria de Bom, deixa eu falar pensar. além aqui? Tem. Tem, então pode falar. Mulheres, participem da política. Nós, mulheres, somos 63% do eleitorado. Nós podemos eleger quem a gente quiser. Não só para vereador, para prefeito, está vindo aí deputado, está vindo governador. Leiam bastante a vida do seu candidato, participem mais, porque nós, mulheres, temos uma opinião muito forte. Nós somos sensitivas, né? Não tem? Então, a gente precisa de mais mulheres na política. Tem alguns que têm uma sensibilidade boa, tem alguns que nem tanto. Mas a gente precisa dessa participação das mulheres. A gente precisa criar política pública que tenham mais mulheres envolvidas, né? Sim. Tanto na saúde, na educação, no assistencialismo. A gente precisa de mais mulheres. A gente precisa ouvir vocês. Então, mulheres, participem mais. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos ouvindo. E até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Obrigada. Tchau, gente. O Jornal Repórter, né, que tem a estreia do competente aí, Ebenezer Campos, né, que trouxe na estreia, né, de um programa que não é muito fácil, né, apesar de toda a experiência,